Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila Haddad e o nosso módulo é falar da importância do atendimento, da excelência de atendimento em consultório, o quanto isso impacta na sua entrega, na entrega do seu trabalho. A minha formação é psicologia clínica e nos últimos 20 anos eu trabalhei com gestão de pessoas e agora propriamente dita, treinamentos customizados e coaching de carreira e life coaching. E é sobre isso que a gente vai começar falando. É um grande prazer poder trazer esse assunto, porque eu acredito muito, e é uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos anos, a importância da gente ter essa preocupação com a qualidade de serviço e em todo o pessoal que está no entorno do atendimento, não só no médico que vai fazer a consulta, na técnica desse médico, mas em todo mundo que está envolvido no consultório. A mesma qualidade que o nosso cliente sente na nossa consulta, pulverizado pela clínica toda. Para que ele perceba que há uma integração, uma sinergia no ambiente do nosso consultório ou da nossa clínica com todas as pessoas que ali trabalham, que elas estão treinadas para entregar um serviço com a mesma excelência do nosso. Onde desde o manobrista, se houver essa pessoa, até a pessoa que atende o telefone, cada um na sua função tem um atendimento excelente e um padrão de entrega igual ao nosso no exercício da nossa profissão. Então, a gente vai falar sobre gestão de pessoas e dessa excelência de atendimento. Tem duas frases relacionadas a pessoas que eu gosto muito. Elas não são da minha autoria, mas eu acho que elas são muito ilustrativas. Uma é que você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E realmente, a primeira impressão é a única possível, porque depois nós não estaremos mais falando dessa primeira oportunidade. É importante ter isso em mente para causar uma excelente impressão naquele que nos visita, no paciente que chega à nossa clínica ou no nosso consultório pela primeira vez. E uma outra frase que eu também considero muito elucidativa é: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas vão sempre se recordar como você fez elas se sentirem. E aí a gente está falando de uma experiência sensorial como um todo. Como ela se sentiu em relação à temperatura do ambiente, se estava muito quente, se estava muito frio, se foi servido um café para ela, como é o paladar desse café e principalmente como você fez essa pessoa se sentir como ser humano. As percepções serão em relação a que tipo de atenção você deu a ela, como ela foi tratada, como estava a sua expressão facial e a sua linguagem corporal principalmente. Quando a gente fala de visão do primeiro impacto, as pesquisas mostram que os olhos mandam uma mensagem para o cérebro nos primeiros 3 segundos. E essa mensagem é responsável pelo que você vai pensar a respeito daquela pessoa. O Albert Mehrabian foi o pioneiro dessa pesquisa sobre linguagem corporal e depois esses estudos foram conduzidos na Universidade da Califórnia. Mas ele apontou que 55% da nossa percepção diz respeito à linguagem corporal e os outros 45% à mensagem verbal. Dentro desses 45%, 38% corresponde ao tom e ao ritmo de voz e apenas 7% ao conteúdo das palavras propriamente dito. Nesse sentido, a linguagem corporal é muito mais forte do que a verbal. Não adianta eu estar com um tom de voz adequado se a minha linguagem corporal é o oposto do que eu estiver dizendo. Então, um dos principais pontos a se tratar é a importância que esses 3 primeiros segundos de contato com a pessoa que nos visita, seja ele o paciente, o fornecedor ou o cliente interno, tem. Dentro do treinamento de excelência de atendimento, são tratadas todas essas questões: tom de voz, adequação das palavras e gestos, dicção e expressão corporal, porque a gente fala de comunicação dinâmica e a gente fala também de vestuário, dress code, maquiagem adequada, para que tudo esteja da melhor maneira possível para causar a tal da boa impressão. No caso da maquiagem, por exemplo, a gente não pode pensar em algo para a noite, para uma festa. É uma maquiagem adequada para o ambiente profissional. No caso dos homens, estar com uma barba bem feita é sinônimo de asseio. E no caso de se deixar uma barba, que ela esteja devidamente desenhada, aparada e tratada, já está suficiente. Não há necessidade
desse funcionário ser um modelo, um artista, mas é importante que ele esteja vestido adequadamente, com o melhor sorriso no rosto e preparado como se fosse receber uma visita na sua casa, porque é isso que o cliente é, sempre uma visita que foi eterna e antecipadamente convidada para vir ao seu consultório. Se a gente fizer uma analogia com a forma que a gente recebe uma visita na casa da gente, a casa está arrumada, está limpa, a gente serve uma bebida, algo para ela comer, não importa se é um bolo, um café, um aperitivo, uns drinks. O que interessa é que eu vou arrumar a minha casa para receber a minha visita da melhor maneira, porque ela foi convidada por mim. E no caso dos clientes, a gente precisa ter em mente que eles são permanentemente convidados para me visitar no meu consultório. Porque se no meu consultório não houverem clientes, não tem motivo desse consultório existir. É óbvio que o cliente é o ilustre protagonista desse consultório. Da mesma maneira que eu recebo a visita na minha casa com toda a pompa e circunstância, eu preciso receber o cliente na minha clínica dessa mesma forma. Para isso, existem regras que precisam ser seguidas e todas elas podem ser ajustadas num treinamento, para que tudo esteja de acordo com o ambiente profissional e ao cliente, ao tipo do cliente que eu vou atender. Vamos lembrar do conceito de atendimento? Atendimento é o ato ou efeito de atender. Atendimento é a maneira como são atendidos os usuários de determinado serviço. Atendimento é prestar uma consultoria, uma assessoria, é sanar dúvidas. Atender é, acima de tudo, acolher, receber com atenção e cortesia. Se eu me fixar nesses conceitos, que são muito importantes para que eu entenda o motivo de eu estar ali, eu tenho que perceber que atender é dar ou prestar atenção a algo. Atendimento pressupõe uma ajuda de uma pessoa a outra. Sempre que você atende, você está se relacionando com outra pessoa. Então, o objetivo principal do atendimento é o quê? É encantar o cliente, para que isso seja capaz de agregar desenvolvimento e aprimoramento à instituição que está recebendo esse parceiro. No caso, a clínica ou consultório que está recebendo esse cliente. No contexto de consultório, independentemente do que a pessoa está indo fazer ali, uma vez de que não se trata de um passeio num resort ou hotel, ou seja, a ida de um cliente a uma instituição de saúde, mesmo que não seja uma cirurgia ou nada grave, é uma necessidade física e não um entretenimento. Ela está indo por lá movida por uma certa necessidade ou desejo. Então, o que é importante? Pensar que ele está mais sensível, esse cliente, diante dessa busca, dessa procura. Isso só já é um motivo para eu acolhê-lo, recepcioná-lo de uma maneira mais confortável, mais aconchegante. A ideia aqui é encantá-lo de certa forma, agregando ao meu consultório, à minha instituição, à minha clínica, um desenvolvimento, um aprimoramento constante de atendimento. Não é porque não se trate de lazer ou diversão que essa experiência também não possa ser prazerosa. Nós não podemos nos esquecer que um atendimento de qualidade é aquele encarado como uma arte. E se a gente for no dicionário, de acordo com ele, o que é arte? É a capacidade natural adquirida de pôr em prática os meios necessários para receber um resultado. Portanto, arte de atender bem envolve conhecimento e prática dos meios necessários para se prestar um bom atendimento ao meu cliente. Em primeiro lugar, a prática de uma arte requer disciplina. Em segundo lugar, eu vou precisar de quê? Concentração, paciência e preocupação. Concentração necessária para conseguir o aprimoramento dessa prática. Paciência para eu persistir num aprimoramento que é constante e não termina nunca. E preocupação com a maestria dessa arte, que deve ter importância vital para que se atinja a perfeição, para que se atinja a excelência. A qualidade do atendimento, de uma maneira geral, é determinado por alguns indicadores que são percebidos pelo próprio cliente. Então, como eu tenho que capacitar os recursos humanos e adequar os meus recursos tecnológicos, manter uma confiabilidade nessa relação, cumprir prazos e os horários que eu estabeleço previamente com esse cliente, manter credibilidade, que eu devo exercer com honestidade o serviço que eu me proponho a fazer, manter em sigilo informações pessoais para não oferecer risco, dúvida ou perigo para esse cliente. Eu devo proporcionar
facilidade de quê? De acesso tanto aos serviços como ao meu pessoal de contato. Eu devo manter o cliente informado de todos os serviços que eu presto, numa linguagem que ele possa entender com clareza de comunicação e sempre ouvindo o meu cliente. O cliente, ele tem sempre que ser atendido com o quê? Com ética, respeito, imparcialidade, sem discriminação, com justiça e com a minha colaboração. O atendente, o colaborador, tem que estar sempre disponível, porque ele representa para o cliente a imagem da minha clínica. Assim, tem que haver empenho para que o cliente não se sinta abandonado, desamparado, sem assistência. O atendimento deve ocorrer de uma maneira personalizada para que o cliente seja satisfeito. O atendente deve mostrar-se flexível para procurar entender claramente a necessidade do meu cliente, esforçar-se para ajudá-lo, orientá-lo, conduzi-lo a quem possa ajudá-lo de uma maneira adequada. Os aspectos desse bom atendimento têm que envolver um preparo com as pessoas envolvidas para que elas conheçam o seu serviço e o funcionamento da clínica, não só as partes como o todo, e que elas estejam preparadas também com as suas habilidades emocionais. Quando eu falo de habilidades emocionais, eu estou falando de quê? Da inteligência emocional, tá? Que é a motivação da pessoa, a empatia da pessoa, as suas habilidades interpessoais, como ela lida com as outras pessoas, a sua autoconsciência e o seu autocontrole. Isso tudo para a gente saber qual é o grau de inteligência da pessoa e como ela vai lidar com o outro, porque isso impacta na reação da pessoa que está trabalhando para a gente, na sua tomada de decisão e na maneira como ela se comporta frente às demais pessoas. Isso vai influenciar tanto na dedicação dela, como na sua presença de espírito e na sua intuição. Isso também vai influenciar a entrega do seu produto, o serviço inatingível. Lembrando que serviço é todo o trabalho que agrega um valor feito por uma pessoa em benefício de outra. No caso de não ser um produto palpável, sim um serviço de atendimento, a gente chama isso de serviço de natureza inconsistente. Uma instituição pode existir apenas em função do serviço que oferece, mas a instituição que oferece só produto não sobrevive sem o serviço agregado. No caso da clínica ou consultório, o serviço agregado é a excelência em atendimento. E a partir daí, a gente pode reforçar aspectos já mencionados, como ética, solidariedade, diálogo, compromisso das pessoas, humildade, integridade, clareza e precisão, que são princípios e valores que estão inseridos na tal excelência de atendimento. Um ponto importante que a gente não pode deixar de considerar quando a gente cuida de atendimento é: eu estou trabalhando com as pessoas certas? As pessoas estão engajadas na minha empresa? A gente tem pesquisa que mostra que, de uma maneira geral, 21% dos colaboradores já estão engajados nas empresas que eles trabalham. 61% não estão engajados, não produzem, não fazem nada. Esse 61% eu tenho que recuperar através de treinamento. E 18% restantes estão ativamente desengajados, ou seja, estão jogando a favor dos nossos concorrentes. Qual é o nosso desafio? É fazer com que os 21% motivados e engajados contaminem positivamente os outros 61%, porque se isso não ocorrer, eles também estarão fora. E treinamento é algo que colabora efetivamente para trazer esse 61%, essa grande maioria, para fazer parte do nosso time de engajados. Outra pergunta importante: os colaboradores sabem o que eles estão fazendo ali? A missão, visão e valor do seu negócio foram entendidos? Essa ideia foi claramente percebida? Então, pessoal, vamos fazer um resumo? Hoje tratamos da importância da primeira impressão e do peso da linguagem corporal na imagem que nós passamos. Você acha que o seu colaborador tem essa clareza em mente de quanto isso é importante?